planeta Terra é um lugar imenso. Vivemos aqui desde que nascemos e para nós parece que ele sempre foi feito no momento em que a gente abre os olhos, não é? Porém, a história da Terra é bem mais distante do que isso. Cientistas estimam que nosso planeta possua cerca de 4 bilhões e 600 milhões de anos, um tempo que podemos apenas imaginar. Há alguns bilhões de anos, a história da Terra se uniu à história dos seres vivos, entre eles, os seres humanos. Ao longo da história da humanidade, diversas civilizações floresceram e desapareceram na face da Terra. Sabemos que algumas delas sumiram devido a catástrofes naturais. Outras foram dizimadas durante guerras e invasões. E existem aquelas que perderam espaço para outras culturas, sendo no fim colonizadas por essas. Felizmente, antes de sumir por completo, esses povos deixaram registros das mais variadas formas, o que nos permite cogitar que tipo de tecnologia dispunham e em que período viveram. Mas, mesmo assim, uma enorme dúvida ainda perturba a mente de cientistas do mundo inteiro. Qual foi a primeira civilização inteligente da história do planeta? As opiniões são as mais diversas, e veremos alguns desses pontos de vista. Confira hoje, civilização antiga já existia antes do que se imaginava. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. Dessa forma você apoia o canal e ainda fica por dentro dos maiores mistérios que cercam a humanidade. Quando algum item que tem uma relação mínima com a história da humanidade é encontrado, os estudos científicos têm início imediato. Logo após detalhes precisos serem coletados, esses itens são transportados para museus, que preservam as descobertas e ainda permitem que pessoas fascinadas pela arqueologia, como nós, tenham contato próximo a achados tão importantes dentro da nossa história. Com base em descobertas feitas até hoje, pesquisadores acreditam que os primeiros povos a habitarem o planeta tenham se estabelecido primeiro em alguma parte do Antigo Egito ou da Mesopotâmia. Logo depois, espalharam-se pelo resto do mundo. A herança histórica mais marcante deixada por esses povos tem relação principalmente com a construção de enormes edifícios que se mantêm até hoje. Os mais conhecidos, é claro, são as pirâmides do Egito. De todas elas, a mais antiga foi construída há quase 5.000 anos. Porém, mesmo depois de tantos estudos sobre as pirâmides, cientistas não conseguem explicar a forma com que essas pedras, com mais de 70 toneladas, puderam ser transportadas por tão longas distâncias e depois serem encaixadas com tamanha precisão uma na outra. Mesmo com a tecnologia atual, é improvável que máquinas humanas possam realizar o mesmo trabalho que foi feito pelos antigos egípcios. No entanto, recentes descobertas podem mudar completamente o rumo dos estudos científicos. Geólogos e arqueólogos indianos descobriram resquícios que podem provar que a cultura do Vale do Indo pode ser mais antiga do que se acreditava anteriormente. A matéria publicada na revista Scientific Reports explica que depois de várias análises, incluindo a datação ao carbono 14 de ossos encontrados na localidade de Birhana, foi possível determinar que a civilização do Vale do Indo tenha vivido cerca de 8.000 anos atrás e não 5.500, como já estava estimado. Após a descoberta, várias teorias surgiram dentro do cenário histórico. A ideia mais aceita pelos cientistas é que os assentamentos do povo do Vale do Indo, que atualmente encontra-se no Afeganistão, Paquistão e Índia, tenham se formado em torno das margens de um rio chamado Gadjar. Com água cortando a cidade, o trabalho de agricultura tornava-se mais fácil, fazendo com que a civilização florescesse facilmente ao longo dos dias. Especialistas chegam a acreditar que essas cidades contavam com canalização e banheiros públicos bem localizados, projetos utilizados atualmente. Porém, como você já deve saber, a ciência nunca está satisfeita e, por isso, um grupo de pesquisadores do Reino Unido e da Dinamarca resolveram questionar as afirmações. Eles perceberam que o tal rio Gadjar já havia secado antes das primeiras civilizações se formarem, provavelmente por causa das inóspitas condições climáticas da região na época. O significado dessa descoberta vai muito além do que parece. Leva a ciência a crer que grandes centros urbanos não precisavam necessariamente de um sistema de rio ativo para crescer em número e em avanços tecnológicos.
Além disso, a notícia também eleva as expectativas sobre a civilização do Vale do Indo, que se mostra agora ainda mais impressionante. A população do Vale do Indo desapareceu no século 17 a.C. e apenas artefatos antigos podem comprovar que esse povo realmente existiu há milênios atrás. Diferente deles, os aborígenes australianos são conhecidos por ser o povo mais antigo que encontra-se vivo até os dias atuais. Por causa disso, os habitantes de vilas isoladas em território australiano têm recebido grande atenção de biólogos nos últimos anos. Segundo estudos, os aborígenes não são nativos australianos. Acredita-se que sejam de origem africana e que tenham migrado para a terra do canguru há milhares de anos. Depois de analisar resquícios genéticos no sangue dos aborígenes, especialistas foram mais específicos e acreditam que eles tenham migrado da África há pelo menos 60 mil anos. De acordo com os mesmos pesquisadores, antes mesmo dos humanos modernos se espalharem pela Europa e pela Ásia, os primeiros aborígenes já haviam colonizado todos esses continentes. Isso significa que eles foram os primeiros a criar uma civilização. Mas será mesmo que os aborígenes são o começo de tudo? Sempre que se divulga uma informação, a ciência busca provas para ter certeza de seu argumento e algumas vezes se questiona tanto que acaba descobrindo novas possibilidades que desmentem todas as teorias anteriores. Depois de uma detalhada pesquisa feita nos Estados Unidos, estudiosos começaram a se perguntar se houve civilização inteligente antes dos seres humanos aqui no planeta Terra ou em qualquer outro lugar do universo. Essa foi a questão que Adam Frank, astrofísico da Universidade Rochester, e Gavin Schmidt, diretor em uma das sedes da NASA, se propuseram a responder. Para eles, a ideia de que uma raça diferente tenha existido antes dos seres humanos é algo praticamente impossível, mas ao mesmo tempo é um tema interessante de ser explorado. Afinal, como podemos ter certeza que realmente isso não passa de uma suposição? Se pensarmos a fundo, esse é o ponto que resume brutalmente a ciência. Fazer uma pergunta e ver onde ela nos leva. Como já citamos no início desse vídeo, a Terra é bem antiga. No entanto, algo ainda mais velho do que ela é o universo. Estima-se que possua cerca de 13,8 bilhões de anos. Todo esse tempo foi de severo progresso, desenvolvimento que continua até os dias atuais. Depois de bilhões de anos, a Terra se formou e depois de mais alguns bilhões de anos, foi capaz de gerar vida. De acordo com dados arqueológicos, o primeiro registro de vida complexa em nosso planeta data de quase 400 milhões de anos. Já com relação aos primeiros seres humanos, os registros concordam que tenham aparecido cerca de 300 mil anos no passado. Esses fatos científicos levaram estudiosos a duvidar do que acreditam e pensar na possibilidade real de uma civilização impressionantemente inteligente como a nossa ter existido em algum lugar do planeta ou mesmo fora dele. Se povos assim existiram mesmo, a arqueologia já não deveria ter encontrado algum vestígio de sua civilização? Não necessariamente. Vamos analisar, por exemplo, o caso dos dinossauros. Esses seres gigantescos existiram com certeza. Sabemos disso principalmente pelos diversos fósseis encontrados pelo mundo. Porém, de acordo com arqueólogos experientes, nem todos os dinossauros extintos no passado foram capazes de deixar vestígios na Terra. Especialistas acreditam que milhões de dinossauros viveram em nosso planeta, talvez bilhões deles. No entanto, comparado com esse número, apenas um punhado de fósseis foram encontrados. Para entender o que isso quer dizer, vamos voltar para o caso dos humanos inteligentes que viveram antes de nós. Imagine que o mundo daquela época tenha sido ainda mais desenvolvido que o nosso. Adam e Gavin supuseram que essa civilização industrial tenha vivido 60 milhões de anos atrás e que tenham durado mais ou menos 100 mil anos. Esse número seria 500 vezes mais tempo em ação do que o mundo industrializado de hoje, que nasceu no século 17 e que, portanto, possui apenas 300 anos. Assim como no caso dos dinossauros, seria improvável encontrar qualquer vestígio desse povo. Os dois cientistas compararam essa teoria com a história que se passa no seriado britânico Doctor Who, lançado na TV em 1970. Em seu contexto, répteis bípedes e inteligentes, chamados de silurianos, teriam chegado à Terra antes dos seres humanos e seriam os verdadeiros donos do planeta. A
A ciência não descarta essa ideia e acredita que isso possa realmente ter acontecido fora das telinhas, no mundo real. Como explicação para o desaparecimento dos antigos moradores inteligentes do planeta, sejam eles humanos ou répteis, cientistas lembram-se dos eventos que aconteceram na Terra 55 milhões de anos atrás. Nesse momento de sua história, o planeta passou por um aquecimento global em escala bem maior que a nossa, com a temperatura ficando 9,4 graus mais elevada do que é hoje. Provavelmente a antiga civilização tenha sido responsável pelo agravamento desses efeitos. Mesmo com toda essa influência, é simples entender o motivo da arqueologia não ter encontrado nenhum vestígio desse povo. Se em nossos dias passássemos pelo famoso fim do mundo e uma enorme catástrofe fosse capaz de exterminar toda a vida do planeta, as consequências seriam semelhantes. Mesmo com todas as mudanças que fazemos na Terra, ela se recuperaria em alguns milhões de anos, levando também todas as provas existentes de nossa civilização tão desenvolvida. Por isso, cientistas do futuro teriam que novamente procurar pistas de pessoas que teriam vivido antes deles, algumas dezenas de anos. Por isso, fica claro que civilizações antigas podem mesmo ter existido, mesmo que seus vestígios sejam improváveis. E para você, qual a civilização mais antiga do universo? Acha que ela pode ter vindo de outro planeta? Conte pra gente aqui nos comentários. E não se esqueça de conferir os vídeos anteriores do canal. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo até o final e até a próxima.